Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito Falimentar e Recuperacional. Aqui quem fala é o professor Robson Soares Leite e nós vamos trabalhar neste vídeo recuperação extrajudicial. Por isso eu lhe convido a prosseguir na nossa aula e depois fazendo comentários a respeito dela. Vamos lá. A recuperação extrajudicial, ela está prevista na Lei 11.101 de 2005, entre os artigos 161 até o artigo 167. E olha que curiosidade nós podemos aqui dizer a respeito da recuperação extrajudicial. A anterior legislação, o Decreto-Lei 7661 de 1945, que então regia a falência e a antiga concordata, hoje não mais existente, substituída pela recuperação, ela dizia que caso o devedor buscasse fazer qualquer acordo, qualquer dilação nos pagamentos, qualquer remissão ou cessão de bens para pagamento das suas obrigações diretamente aos credores, esse ato era considerado, ele era tido como ato de falência. Logo, qualquer credor que fosse acionado pelo devedor e a ele fosse apresentada qualquer proposta de parcelamento, de renegociação dos seus créditos, ele então poderia, por comprovado em juízo, propor ação de falência baseando-se na conduta do devedor, que então era tida como ato de falência. A Lei 11.101, ela trouxe, então, uma ótica completamente diversa do Decreto 7661, buscando, inclusive, impulsionando, inclusive, a solução de mercado. Lembra-se que solução de mercado nada mais é do que a ideia de o mercado, por si mesmo, conseguir solucionar os seus problemas. Se eu vejo na crise de alguém uma oportunidade de ganhar dinheiro, certamente eu vou investir. Não havendo esta perspectiva, certamente, porque talvez a situação não gere nenhuma possibilidade de ganhos, e claro, o mercado ele é movido por lucro, né, pela possibilidade de ganhar dinheiro ou não, né? Então, não vendo essa possibilidade, a pessoa vai desistir do negócio, obviamente. Então, a Lei 11.101, ela incentiva a solução de mercado. Se o devedor está atravessando um momento de crise, ele pode ir diretamente nos credores e aos credores propor uma renegociação, ofertar a eles uma proposta para que o momento de crise que ele atravessa seja superado com o auxílio dos credores. Interessante que o artigo 161 também vai dizer para nós, que é interessante a gente observar isso, que o devedor ele deve preencher os requisitos do artigo 48, caso ele deseje propor e negociar com os credores plano de recuperação extrajudicial. E aqui a gente precisa fazer uma observação, pessoal. O devedor só deverá atender aos requisitos do artigo 48 se ele, como nós veremos daqui a pouco, desejar levar aquele plano de recuperação extrajudicial à homologação do juiz. Em regra, o devedor que queira negociar diretamente com seus credores não precisa homologar judicialmente o seu plano de recuperação extrajudicial. Daí, então, que ele não tem obrigação de atender aos requisitos do artigo 48. Recordem comigo: ser empresário regular, exercer as suas atividades há mais de 2 anos, não ser falido, e se o foi, que suas obrigações já tenham sido declaradas extintas por decisão transitada em julgado, não ter obtido a concessão de recuperação judicial, seja pelo plano, pelo rito ordinário, né, a recuperação judicial ordinária ou comum, ou a recuperação judicial especial destinada às microempresas, empresas de pequeno porte e aos produtores rurais, cuja causa não supere 4 milhões
R$ 800.000 e não ter cometido crimes tipificados pela Lei 11.101. Observados, então, esses requisitos, atendidos a esses requisitos, o devedor, então, poderá propor ao juiz a homologação do seu plano de recuperação extrajudicial, que é uma faculdade. Caso ele não queira, sem nenhum problema, pessoal. Não há nenhum problema o devedor não querer, mas há algumas vantagens, caso ele pretenda, ele queira homologar judicialmente o seu plano de recuperação extrajudicial, e nós veremos daqui a pouco. Vamos lá. Então, se o devedor pretender a homologação do seu plano de recuperação, então ele deve observar os requisitos do artigo 48. Para além dos requisitos materiais do artigo 48, também o devedor deve observar o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 161. E aqui, gente, vale já fazer um registro que é importante, já que nós não temos muitos artigos, que vocês façam uma leitura antecipada de todos os artigos que compõem o capítulo relativo à recuperação extrajudicial. Veja, nós temos apenas dos artigos 161 até o artigo 167. Então, façam essa leitura prévia e, posteriormente, então, aqui, prossiga na aula para vocês acompanharem com já algum pré-conhecimento, com alguma já ideia na cabeça de vocês a respeito da recuperação extrajudicial, ok? Então vamos lá. O parágrafo 3º do artigo 161 vai dizer para nós o seguinte, e aqui seria uma espécie de requisito para o devedor que queira pretender a homologação do seu plano de recuperação extrajudicial pelo juiz. O devedor não poderá requerer a homologação de plano extrajudicial se estiver pendente pedido de recuperação judicial, ou seja, se ele pediu recuperação judicial e ainda ele não foi finalizado, ele não pode pedir a homologação de um plano de recuperação extrajudicial. Ou, se houver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 anos. Então, o parágrafo 3º, pessoal, do artigo 161, ele consta como também requisito para homologação do plano de recuperação extrajudicial. Vamos lá. No que se refere ao plano de recuperação extrajudicial, nós temos que fazer algumas observações. Primeiro delas, consta lá no parágrafo 2º do artigo 161. E o que diz este parágrafo 2º, pessoal? O plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de dívidas nem tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos. Por quê? Existe aquele princípio que vai orientar todo o procedimento da recuperação, o princípio da par conditio creditório. Lembrem-se, pelo princípio da par conditio creditório, nós não podemos conferir tratamento diverso, não isonômico, àqueles credores que se encontrem nas mesmas condições. Então, se o devedor, por exemplo, propor pagar créditos que ainda não estão vencidos, ou ele estabelecer tratamentos desfavoráveis àqueles credores que não aderiram, que não desejaram com ele negociar, não pode, porque nós estaríamos então aqui violando o princípio da par conditio creditório. Outro ponto também é o parágrafo 1º, a parte final do parágrafo 1º do artigo 163. E o que diz lá? O artigo 163, parágrafo 1º, a parte final. O plano poderá abranger a totalidade de uma ou mais espécies de créditos previstos no artigo 83, incisos 2, 4, 5, 6 e 7, 2, 4, 5, 6 e 8 do caput, ou grupo de credores da mesma natureza e sujeito a semelhantes condições de pagamento, e uma vez homologado, obriga a todos os credores das espécies por ele abrangidas, exclusivamente em relação aos créditos constituídos até a data do pedido de homologação. Então, veja, primeiro nós vamos levar em consideração os créditos constituídos até a data do pedido de homologação em juízo. E olha que é muito interessante.
Aqui a lei vai permitir que nós façamos algumas ajustes no plano de recuperação, dando um tratamento diferenciado a determinados grupos de credores. Então vamos pensar o seguinte: credores até R$ 100.000 de uma classe tal, eu vou pagar em 10 vezes. Credores que tenham crédito superior a 100 mil e até 200 mil, eu vou pagar em 15 vezes. Superior a 200 mil e até 300 mil, em 20 vezes. Então, é possível que, dentro de uma mesma classe de credores, nós confiramos tratamento diferenciado. Mas veja, precisa ser um critério objetivo, ok? Não pode ser um critério com carga subjetiva, mas tem que ser algo muito objetivo para dar esse tratamento. Outro ponto interessante é o que consta nos parágrafos 4º e 5º do artigo 163. Diz lá: nos créditos em moeda estrangeira, por exemplo, créditos fixados em dólar, a variação cambial só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação extrajudicial. Então, imaginemos que nós tenhamos um credor cujo crédito dele está fixado, utiliza-se da variação do dólar. Eu só posso alterar essa variação do dólar, né, a fixação em dólar, se ele consentir com esta alteração. E diz lá o parágrafo, eu li o parágrafo 5º, né, vou ler o parágrafo 4º. Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante a aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Então, vamos imaginar que eu, o devedor, tenha dado um bem em garantia. E agora eu quero vender esse bem para pagar alguns credores. O credor titular da garantia deve expressamente concordar, e aí vamos pensar qual é a vantagem, né, dele fazer isso. Então, isso deve ser observado ponto a ponto. Mas o credor a quem eu conferi a garantia real, ele vai ter de concordar com a supressão dessa garantia, por exemplo, ou a substituição dela por outra, se for o caso. E isso deve ser de forma expressa. Ok? Então fica aqui essas duas situações bem específicas que devem ser observadas por ocasião do plano de recuperação extrajudicial. A questão da supressão ou alteração, substituição do bem dado em garantia e também da alteração da variação da moeda que foi fixado. Né? Em ambos os casos, o respectivo titular deverá concordar com alguma modificação, se for o caso. Quem são os credores submetidos à recuperação extrajudicial? E aqui nós tivemos uma alteração, pessoal, pela Lei 14.112. Lá o parágrafo 1º do artigo 161 foi alterado. Então, quais são os credores que podem fazer parte, né, os créditos que podem fazer parte do plano de recuperação judicial? Primeiro, até então, trabalhistas não podiam, mas agora os trabalhistas foram incluídos desde que haja negociação coletiva com o sindicato. Segundo, créditos com garantia real. Terceiro, quirografários, e aqui nós vamos incluir também os créditos com privilégio especial e privilégio geral e os subordinados. Então, todos estes farão parte do plano de recuperação extrajudicial. O devedor pode negociar todos esses créditos junto aos seus respectivos titulares. Entretanto, não se submeterão, não poderão fazer parte do plano de recuperação extrajudicial, obviamente, os créditos fiscais. Até porque aqui a administração pública ela é orientada pelo princípio da legalidade. Né? Então, créditos fiscais, obviamente, que não têm possibilidade de serem objeto de transação extrajudicial. Também os parágrafos, os créditos, que inclusive lá na recuperação judicial estão excluídos, também não se submetem a ela, aqui também não se submetem os créditos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49. E também do artigo 86, inciso 2,
que é aquele contrato de adiantamento de câmbio para exportação, tá? Outro ponto também interessante aqui mencionar é o parágrafo 4º do artigo 161. Por quê? As ações e as execuções em curso promovidas pelos credores que não se sujeitaram, não se submeteram ao plano de recuperação extrajudicial, não se suspenderão. Elas tramitarão normalmente. Então, se um determinado credor não desejou fazer parte do plano de recuperação extrajudicial e ele tem ajuizado alguma ação ou alguma execução, obviamente que a ação dele, a execução dele não se suspenderão com a homologação do plano, ok? Então, nesse caso, se houver qualquer uma daquelas situações do artigo 94, que seria o estado de insolvência, seja impontualidade injustificada, seja a execução frustrada ou a prática dos atos de falência, nessas três hipóteses, então o respectivo credor poderá sim pleitear a falência deste devedor, porque em se tratando de devedor empresário e que se encontra em estado de insolvência caracterizada quaisquer uma daquelas três situações do artigo 94, ele pode sim ajuizar o pedido de falência deste devedor. E aqui, vejam, consta o ponto essencial que vale aqui a gente destacar, que é o devedor buscar a homologação judicial da sua negociação junto aos credores. E aqui nós temos duas situações bem pontuais. Nós temos a do artigo 162 e a do artigo 163. E aí você poderia me perguntar, professor, qual é a razão de o devedor buscar a homologação do plano de recuperação extrajudicial? Primeiro, que uma vez proposto a homologação do pedido de recuperação, do plano de recuperação extrajudicial, não há como desistir. Então, isso aí é bem interessante. Segundo, nós teremos uma decisão judicial homologando toda aquela negociação, o que traz uma garantia muito maior para o próprio devedor. E, de outro lado, o artigo 163, ele vai permitir que o devedor que não tenha conseguido negociar com a totalidade dos seus credores, mas obtido um quórum significativo, ele leve a homologação do plano de recuperação extrajudicial a juízo e ele obrigue os credores que não concordaram em negociar com ele extrajudicialmente a se submeterem a esse plano. É aquela mesma ideia lá da recuperação judicial. Os credores que não votarem a favor do plano de recuperação deverão se sujeitar à homologação do plano se o devedor conseguir, ou seja, obtiver a maioria dos presentes. Então, ele tendo votos suficientes para aprovar o plano, mesmo aqueles que não concordaram se sujeitarão àquelas disposições que foram negociadas e aprovadas pela Assembleia. Aqui também seria a mesma ideia. Então, vamos lá. Nós temos, então, a previsão do artigo 162, que é a homologação do plano de recuperação extrajudicial com consentimento dos credores. Então, veja, aqui só vai abranger aqueles credores que fizeram parte da negociação, ok? Claro que o devedor, ele tem a obrigação de atender aos requisitos do artigo 48, também deve atender às exigências do parágrafo 3º do artigo 161 e as próprias disposições do 162, que diz assim: o devedor poderá requerer a homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial, juntando sua justificativa e o documento que contém seus termos e condições, com as assinaturas dos credores que a ele aderiram. Então, o devedor vai apresentar uma petição inicial. Essa petição inicial vai demonstrar a justificativa da recuperação extrajudicial, vai
essa petição ser acompanhada de todos os documentos comprobatórios de que ele negociou, né, os instrumentos de acordo, os documentos que comprovam os acordos, para que o juiz, então, homologue o seu pedido de recuperação judicial, extrajudicial, perdão. E aqui, então, nós temos a homologação com consentimento dos credores, ok? E aí, vejam, lembrem que eu falei para vocês que uma das questões que envolvem o desejo de o devedor levar à homologação judicial do plano extrajudicial é o que prevê o parágrafo 5º do 161. Diz ele lá, após a distribuição do pedido de homologação, os credores não poderão desistir da adesão ao plano, salvo com a anuência expressa dos demais signatários. Então, veja, o próprio devedor aqui está muito garantido. E isso é muito interessante, isso é muito importante para ele, já que todos aqueles que se predispuseram a fazer o acordo não poderão abrir mão, uma vez já distribuído o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial. E aí chegamos ao artigo 163, quando nós temos aqui o consentimento apenas de maioria dos credores. O devedor vai propor o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial, com base no artigo 163, para que aqueles credores que não consentiram com o plano se sujeitem às condições no plano previsto. Então, diz lá, o artigo 163. O devedor poderá também requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga, destaquem aí, que obriga todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais da metade dos créditos de cada espécie abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial. E aqui nós tivemos uma alteração, porque anteriormente era exigido 3/5 para a aprovação desse plano de recuperação extrajudicial. Então, 3/5, nós teríamos aí 60%, né, dos credores aprovando o plano. E agora a lei ela reduziu esse quórum para mais de 50%, ok? Então, caso o devedor consiga a negociação direta com mais de 50% dos créditos que são objeto da negociação através do plano de recuperação extrajudicial, ele pode obrigar aqueles outros credores que não concordaram em negociar com ele a aderirem, por decisão do juiz, àquelas condições, que é bem interessante, né, gente? É muito interessante. Então, eu quero que vocês observem muito bem as disposições que constam no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do 163, que vai detalhar um pouco mais sobre como que nós vamos atender às exigências desse pedido de homologação, porque ele está baseado na maioria dos credores e não na totalidade. Qual que é o procedimento, então, que existe para a homologação do plano de recuperação extrajudicial? Primeiramente, que independe se o pedido de homologação é com consentimento ou com consentimento da maioria, pouco importa, porque o procedimento é o mesmo para ambos, né? Todos os dois, eles precederão a publicação de edital, informando a respeito da existência de um plano, de um pedido de homologação de um plano de recuperação extrajudicial. Então veja lá, recebido, artigo 164, recebido o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial, previsto nos artigos 162 e 163 desta lei, o juiz ordenará a publicação de edital eletrônico com vistas a convocar os credores do devedor para a apresentação de suas impugnações ao plano de recuperação extrajudicial, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 164, pessoal, ele estabelece os prazos e, inclusive, quais são as matérias que constarão nessa impugnação. Interessante que lá na recuperação judicial, a objeção, que seria mais ou menos a mesma ideia aqui, ela não precisa ser fundamentada. Aqui, a impugnação
a homologação do plano de recuperação extrajudicial é definido quais matérias podem dela fazer parte. Então, essa impugnação, ela tem matérias específicas, que são aquelas previstas no parágrafo 3º do artigo 64. Quanto ao edital de comunicação a respeito do pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial, diz lá o parágrafo 1º do 164. No prazo do edital, deverá o devedor comprovar o envio de carta a todos os credores sujeitos ao plano, domiciliados ou sediados no país, informando a distribuição do pedido, as condições do plano e o prazo para impugnação. Interessante que essa responsabilidade fica por conta do próprio devedor. Caso haja alguma impugnação à homologação do plano, diz lá os parágrafos 4º e 5º quais são as posturas que o devedor deverá adotar no caso de manifestações pelos credores, né? Sendo apresentada parágrafo 4º e 5º do 164. Sendo apresentada impugnação, será aberto prazo de 5 dias para que o devedor sobre ela se manifeste. Decorrido o prazo do parágrafo 4º, os autos serão concluídos imediatamente ao juiz para apreciação de eventuais impugnações e decidirá no prazo de 5 dias acerca do plano de recuperação extrajudicial, homologando-o por sentença, se entender que não implica prática de atos previstos no artigo 130, que são os atos subjetivamente ineficazes, e que não há outras irregularidades que recomendem sua rejeição. Então, vejam, em regra, o juiz ele vai aprovar o plano, se da análise ele evidenciar que o devedor não está usando de nenhuma artimanha, de um meio fraudulento, né, que comprometa aí o direito de crédito dos credores, que são aquelas situações, como já mencionamos, dos atos subjetivamente ineficazes lá do artigo 130. Caso comprovada qualquer ilicitude, pessoal, a homologação, obviamente, do plano será indeferida. É claro que o devedor ele poderá, sim, apresentar um novo plano, eliminadas quaisquer eventuais ilicitudes existentes. Mas o parágrafo 6º do artigo 164 vai dizer isso para nós. Havendo prova de simulação de créditos ou de vício de representação dos credores que subscreverem o plano, a sua homologação será indeferida. Então, nesse caso, seja da homologação ou da não homologação do plano, caberá recurso. Qual recurso cabível, pessoal? Aqui, apelação, né? Porque põe fim ao processo. Pondo fim ao processo, cabe apelação. O parágrafo 8º do 164 vai falar para nós da apreciação de um novo plano, se for o caso. Diz lá, na hipótese de não homologação do plano, o devedor poderá, cumpridas as formalidades, apresentar novo pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial. E, obviamente, que, havendo a homologação deste plano de recuperação extrajudicial, aquela decisão que o homologar, ela será tida, então, como título executivo extrajudicial, como consta no parágrafo 6º do artigo 161. E aqui, gente, finalizando, as repercussões, os efeitos desencadeados pela homologação do plano de recuperação extrajudicial, previstos lá nos artigos 165, 166 e 167. Vamos lá. Primeiro, o 165. O plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após sua homologação judicial, que é a regra geral, né, gente? Então, homologada o plano de recuperação extrajudicial, ele passará, então, a produzir efeitos a partir dali. Entretanto, se for do interesse dos credores e do próprio devedor, eles podem antecipar esses efeitos, que é o que está lá no parágrafo 1º do artigo 165. É lícito, contudo, que o plano estabeleça a produção de efeitos anteriores à homologação, desde que exclusivamente em relação à modificação do valor ou da forma de pagamento dos credores signatários, né, que assinaram, que concordaram com esse plano. 166.
Se o plano de recuperação extrajudicial homologado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas, as UPIs, do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o que couber o disposto no artigo 142, que nós já estudamos lá na recuperação, na recuperação judicial. Veja, é possível que o plano de recuperação extra preveja, eventualmente, a alienação de filiais, né, pensando que o devedor quer diminuir aí a sua atuação, né, reduzir a sua capacidade para poder se readequar novamente, ele pode vender filiais, ou ele até pode vender unidades produtivas isoladas, as denominadas UPIs. UPIs, ok? Nesse caso, então, observaremos as regras do artigo 142. E aí, o 167, para nós encerrarmos, diz assim: o disposto neste capítulo não implica impossibilidade de realização de outras modalidades de acordo privado entre o devedor e seus credores. O que o 167 está aqui dizendo, gente, é aquela ideia da solução de mercado. Não é porque você se valeu da recuperação extrajudicial que você não pode também se socorrer de outros meios, de acordos privados que não demandem, que não exijam, nesse caso, a intervenção do Poder Judiciário. Nada impede. O próprio devedor pode sim negociar com os seus credores, buscando aí um meio termo, buscando aí, né, maneiras de superar a crise. Então, pessoal, aqui consta, então, todas as questões envolvendo o plano de recuperação extrajudicial, capítulo, né, da lei que está lá entre os artigos 161 até 167, regulando a recuperação extrajudicial. Espero que vocês tenham gostado, né? Mandem-me aí comentários, né? Coloquem as suas impressões, que vai ser o maior prazer nós discutirmos, né, e pensarmos cada vez mais aí a questão da implementação da Lei 11.101 na prática, compreendendo os seus institutos, e em especial o que nós acabamos de estudar nesse momento, que é a recuperação extrajudicial. Valeu, pessoal! Não se esqueça de curtir a minha página, né, de marcar lá, de se inscrever nela e também até de recomendar para outras pessoas, hein? Valeu, até mais!